bom dia, muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao programa Mais Saúde, que simplesmente não sou eu que estou colorida, né? Essa mesa está colorida porque nós vamos dar uma receita sensacional com uma pessoa muito especial. Porque vocês sabem de toda a minha abordagem de evitar o glúten, de evitar a proteína do leite da vaca, a soja e tudo mais, mas vocês sabem que existem pessoas realmente que não podem triscar, chegar perto do glúten. E essa é uma chefe que eu convidei, a Carla Serrano, para estar conosco, para contar a história dela e, além disso, dar o seu testemunho, mostrar um prato que todo mundo ama. Quem não gosta de nhoque? E criança principalmente. Bem-vinda, minha querida, ao Mais Saúde. Espero que seja a primeira de várias, viu? Obrigada pelo convite. Conta um pouquinho, você sempre trabalhou com isso? Não, a minha área mesmo era de confeitaria tradicional, bem no glúten mesmo, então trabalho com isso há quase 20 anos. E em 2011 eu fui diagnosticada com doença celíaca. Então daí eu tive que começar a mudar minha vida pessoal, porque quem tem intolerância alimentar muda a vida pessoal e no meu caso a vida profissional também. Que coisa, então, não? Eu já era formada em gastronomia, com especialização em confeitaria, outras especializações. Trabalhava para uma grande marca em cozinha experimental e daí eu tive que começar a mudar todos os aspectos. Carla, conta uma coisa, porque você foi diagnosticada como celíaca já com bastante idade, adulta. Isso. O que aconteceu nesse meio tempo entre descobrir que você era intolerante ao glúten, ou melhor, que você não podia, né, consumir glúten? Na verdade, quem fez o meu diagnóstico, a princípio, foi uma dermatologista, porque de 2011, 8 anos para trás, eu comecei a apresentar uma dermatite. Muita gente dizia que era de contato, mas daí ela diagnosticou como dermatite herpetiforme de Durinbro. Nossa. Isso é relacionado Clássico. à doença celíaca. Uhum. Eu passei, então meu diagnóstico foi com 33 anos, mas eu passei a adolescência inteira com anemia persistente, carência de outros nutrientes, fiz tratamento com hematologista e nunca ninguém associou a doença celíaca. Olha, que bacana você estar falando uma coisa como essa, porque é a tal história. De repente uma anemia, é falta de ferro. Gente, não é tão assim. Eu digo que o pessoal hoje usa quebra-cabeça de 2 peças, né? Cálcio, osso, leite, cálcio, anemia, ferro. Não é bem assim. Não, e é olha, bem mais. Tudo muito mais profundo. E daí que você foi vendo, e outros sintomas você tinha? Então, a anemia, a carência de outros nutrientes, estufamento sempre, depressão que está ligada, letargia, lerdeza, né? Uhum. Então as pessoas falam assim, nossa, que pessoa desanimada, e na verdade não é uma questão mesmo da doença, né? Exato. Não tratada. Exato. Tem que investigar, principalmente criança. Esse negócio de dizer que criança, porque é preguiçoso, indolente, cuidado, Pode não ter um rotula. Exatamente. Então, graças a Deus que a gente tem pessoas que nem você, Carla, que vem aqui para contar isso pra gente. Bom, imaginem uma confeiteira que trabalhava praticamente só com No farinha cartel de do trigo, no cartel do trigo, de repente se vê não podendo. E você já tinha ouvido falar dessa história do sem glúten? Como é que tinha sido? Então, eu sabia da questão do glúten e do não contém glúten por causa de rotulagem, e porque eu estava ligada diretamente ao glúten em tudo, né? E daí, então pra mim, quando a médica falou assim, sim, você só não pode mais comer glúten. Então eu saí chorando, ainda não sabia por quê, porque minha comida preferida sempre foi pizza em qualquer horário. Não importa se é a fria, a quente, a fresca, que saiu todo momento, eu gosto de pizza. Aquela do domingo que ficou na segunda-feira de manhã, era o seu café da manhã favorito. Exato. Ou se era por questão profissional, eu saí chorando. Então foi um choque que foi sendo processado aos poucos. E nós vamos contar essa história aos pouquinhos, porque agora nós vamos começar a passar os ingredientes, Carla, para o pessoal já começar a ficar assim bem interessado no que nós vamos fazer, mas sem deixar de usar um tempero especial que é o seu testemunho, tá? A gente diz na comunidade que palavras convencem, mas testemunhos arrastam. Então vamos aos ingredientes, Carla. 400 gramas de mandioquinhas pesar cruas, 5 gramas de farinha de linhaça,
15 gramas de água para hidratar a farinha de linhaça. 25 gramas de farinha de grão de bico. 25 gramas de farinha de arroz integral. 10 gramas de azeite de oliva. Noz moscada ralada a gosto. Sal também a gosto. Vocês vão ver como é rapidinho, porque existe uma coisa, né, Carla, chamada mise en place. É um nome chiquérrimo para dizer o quê? O que a gente vive repetindo. Pega todos os ingredientes, pesa e bota bonitinho. Aí você vai ver como é rapidinho fazer esse nhoque. Organização. É né? tudo na vida. Carla, mãos à obra. Bom, então aqui a gente tem a mandioquinha, que foi cozida no vapor para não absorver excesso de água. E ela foi prensadinha com o espremedor de legumes cozidos, tá? Aí, como fica com aqueles puxadinhos por causa do espremedor, eu amassei com a mão também, tá? Então aqui é importante deixar a mandioquinha cozida esfriar, porque enquanto ela tá quente, ela chupa mais farinha. Então fria, ela chupa menos farinha e a gente quer colocar o mínimo possível para ela ficar mais macia, tá? Adorei essa dica. Então aqui super fácil. Agora a gente não está usando também ovo para dar liga nessa receita. Nós usaremos farinha de linhaça e água. Então vai formar aquele creminho. O gel, né? Isso, o gelzinho. Então isso aqui é o que vai dar a liga no nhoque, tá? Quem não quiser usar a linhaça pode substituir por uma gema. Ela está fazendo o papel de uma gema nessa produção, tá? Então, fica aqui a dica para quem realmente tem problema com ovos, não, em termos de alergia, né? Que isso é o mais importante. E aí você substituindo por esse gel de linhaça e a própria linhaça, ela confere a receita o que você precisa que o ovo daria, né? Isso, que aqui é a liga. Ok. Então aqui a gente tem também o azeite. Tá lindo esse azeite. Que vai ajudar a massa não colar na mão, dar sabor. A gente tem também noz moscada a gosto para temperar. Então ela raladinha na hora sempre é mais aromática do que a comprada já ralada. Olha que bonitinho, ralador miniatura. A criança vai adorar, né? Vai querer ralar. Fofo, né? Uhum. Aqui uma pitadinha de sal ou duas, é bom experimentar, né? Uhum. Agora a gente já pode colocar a linhaça. Ó, olha que ficou. gel interessante. Nossa, gente, ficou muito interessante. Aqui a gente começa a amassar. E em seguida eu acrescento as duas farinhas peneiradas, porque elas têm uma certa umidade. Então, para homogeneizar com maior facilidade, a gente peneira as farinhas. Então, aqui eu já tenho uma massinha úmida. Nossa, ela tá linda essa massa. Cheia de fibras, né? Sim. E agora eu vou colocar primeiro a farinha de grão de bico. Gente, farinha de grão de bico é tudo de bom. Grão de bico tem triptofano, que monta serotonina. E ela também ajuda na liga. Assim. Então, essas bolinhas que essa ficam... parceria, gente, é o máximo. Por quê? Porque eu falo a parte nutricional, ela fala a parte justamente funcional da técnica. confecção técnica, isso. Então, aqui a gente pode passar a peneira, porque aqui não são grânulos. Na verdade, é a umidade da própria farinha que impede e a gente usa tudo. Às vezes eu passo até o dedinho, ó, é só umidade mesmo, tá? Então, aqui eu já tenho a de grão de bico, a farinha de arroz integral, que é rica em fibras. Tá fácil de achar farinha de arroz integral? Porque às vezes as pessoas acham difícil até encontrar o arroz normal, né? A farinha de arroz normal. Se por um acaso tiver dificuldade em encontrar, pode usar a branca. Tá? A farinha, que é mais fácil. De arroz. Aí aqui, vamos misturar até incorporar todo este pó. Ó, a mandioquinha, como estava úmida, com azeite e a linhaça hidratada, então agora ela tem uma umidade controlada porque foi cozida no vapor. Então não tem excesso de água nela, né?
Então, somente essa quantidade de farinha a gente consegue dar o ponto sem ter que acrescentar mais. Fantástico. E, Carla, você descasca a mandioquinha e cozinha no vapor ou você primeiro cozinha no vapor e depois descasca? Então, funciona assim. Quando a casca tá bem lindinha, eu lavo bem e cozinho com a casca. Porém, na hora em que a gente passa no espremedor, boa parte da casca, que é uma pelinha, acaba ficando presa. Parte vem junto, outra parte não vem. E daí eu não uso porque como ela fica mais escurinha, pra gente ter uma textura, uma corzinha mais Olha que lindo. bonita, tá? Então essa daqui é a nossa massinha. Bom, agora a gente polvilha, agora assim, quando a mão tá assim, suja, ela nunca vai parar de colar na massa. É importante limpar a mão para você conseguir pegar sem colar. Ó, essa daqui que não tava, tá? Então eu vou lavar a mão para conseguir modelar a massinha. E aí ela vai polvilhar, no caso aqui é a farinha de arroz, né? Carla, essa daqui é a farinha de arroz, né? Isso, a farinha de arroz branco, porque tem um custo menor e é só para polvilhar a bancada, já é o suficiente. Pois é, mas qualquer coisa, você também pode usar a farinha de grão de bico, né? Ou, né, o amido de milho. Então, nesse caso, tem que fazer uma opção, né, Carla? Isso. Bom, então aqui, eu vou passar esse aqui pro ladinho pra gente conseguir ver. Então, eu vou polvilhar um pouquinho da farinha branca na bancada. Pegar uma porção, pode colocar na mão também, porque ajuda a não colar. Então, peguei uma porção de massa e eu vou abrir um cordão. Essa bancada é ótima, ela não cola. Eu sei. Ela é muito boa. Nessa bancada mal precisa da farinha. Olha, quer dizer que então se as pessoas tiverem um local próprio, não precisaria nem colocar a farinha. Testa a própria bancada, porque pode ser, né, que não precise. Bom, então aqui eu tenho um cordão e eu vou cortar, eu tiro sempre a pontinha para deixar na diagonal que fica mais charmoso. Isso. Depois eu uno ao restante para não perder nada. Então aqui a gente corta o nhoque. E, se você tiver paciência, você marca com o garfinho para ele ficar um charminho mais simpático. Feito. E como não passe de mágica, já tá aqui tudo prontinho. E agora é só cozinhar em água fervente. A gente coloca na água, assim que o nhoque subir a superfície, a gente tira e tá pronto. Vamos lá? Vamos lá. Assim que os nhoquinhos começarem a subir, prontinho. Então aqui os nhoques já começaram a subir e daí os que subiram a gente já pode retirar da água. Enquanto a Carla termina, que vamos encerrar esse primeiro bloco, vocês viram como é simples, vocês vão ver que delicioso e igualzinho ao nhoque tradicional. Não podia deixar de lembrar do projeto Dai-me Almas, né? Que todos os meses nós temos a batalha do 100%. Mas é graças a ele que podemos ter programas que nem esse que, como não tem patrocinador, a patrocinadora é você, nós podemos falar tudo que falamos, porque o nosso compromisso é com a verdade.